Nós temos o nosso primeiro palestrante do dia. Bom dia. O secretário de Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina, Tenente Coronel Tiago Augusto Vieira, que vai abordar o tema em formato remoto da palestra Situação dos Transportes Marítimos Públicos. O secretário possui um extenso currículo e nós vamos sintetizá-lo com algumas informações importantes. Ele possui pós-graduação em Ciências Penais pela Universidade Anhanguera, possui graduação e bacharel em Direito pela UFSC, graduação em Segurança Pública pela Universidade do Vale do Itajaí, prestou consultoria para a Secretaria Nacional de Segurança Pública, atualmente é tenente-coronel da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, docente dos cursos de formação da Polícia Militar de Santa Catarina, tem experiência na área de segurança pública, com ênfase em direito administrativo, atuando principalmente nos temas de prevenção criminal, sistema de segurança pública, prevenção através do desenho urbano, polícia comunitária, polícia administrativa, coordenação de projetos e inovação. Foi secretário do Estado de Infraestrutura e Mobilidade, quer dizer, o atual secretário adjunto de Infraestrutura e Mobilidade, secretário de Estado de Administração e uma série de outros cargos. Nós temos a satisfação e honra de receber o ilustre secretário aqui em nossa entidade de formato remoto. Secretário, agora a palavra está com o senhor. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia a todos que nos acompanham. Pronto, eu gostaria de agradecer o convite, em que pese todas as nossas dificuldades, não poder estar fazendo-se presente de forma presencial aí na CE. Na outra oportunidade, quando a gente já debateu o tema este que a CDE tem se lançado como um protagonista do debate, nós estivemos presentes na sede e que hoje, de forma remota, em razão de outros compromissos, a gente acaba participando e atualizando o que o Estado tem feito a respeito disso, né? Então, agradecer o convite ao presidente Roberto, a todos que nos acompanham, um ótimo dia. Sem delongas, né, e procurando ser bastante objetivo, nós, na última participação e debate que fizemos aqui na CE, nós falamos ou ratificamos aquilo que todos nós acreditamos que seja possível, mas que há muito tempo não sai do papel. Estamos falando, obviamente, do transporte aquaviário, que pode ter várias ênfases, né? Como bem disse o Roberto aqui na sua fala, pode ter sua ênfase turística, pode ter sua ênfase de mobilidade, pode ter sua ênfase náutica. E dentro desse conjunto que o aquaviário acaba acontecendo, não dá para a gente admitir que Santa Catarina, que é um mar de oportunidades, a nossa ilha é um mar de oportunidades, a Grande Florianópolis, nós continuássemos a estar de costa para o mar. Essa não é uma demanda que todo mundo sabe, não é de hoje, é uma demanda que lá na década final de 80, na verdade, mais forte na década de 90, nós tínhamos, inclusive, projetos arquitetônicos magníficos em concursos, inclusive conectava o terminal rodoviário, o barco entrava até mais ou menos hoje onde é o terminal urbano de Florianópolis, enfim, mas que por diversos fatores, alguns políticos, outros de gestão, acabava não saindo do papel. De tudo que a gente fez, e até porque manezinho que sou, nós tínhamos elencado isso como prioridade. E dentro dessa nossa prioridade, a gente começou a mergulhar no tema, e ao mergulhar no tema, a gente percebeu que as dificuldades com que fizeram com que, de fato, isso nunca saísse do papel. Primeiro, nós temos uma conjuntura ambiental, que a gente tem que entender nessa parte administrativa, em que em Florianópolis, por alguns aspectos, ela acaba tendo uma dificuldade. Somado aos fatores de gerência administrativa e políticos, acabava com que isso não acontecesse. Mas nós percebemos que, para que a gente pudesse fazer um debate, nós estávamos altamente, embora isso seja um tema antigo, carentes de informação técnica. Desde a PMI, que é o estudo mais recente, de 2012,
que nós tínhamos, ou como proposta que tínhamos, há iniciativas que chegavam à secretaria ainda nos anos de 2019 ou 2020, com pessoas interessadas, empresas da Grande Florianópolis interessadas. O fato é que todas elas estavam muito na concepção, mas não tinham sustentação técnica no sentido de números, de a gente fazer modelagem econômica, de a gente fazer modelagem de transporte, de engenharia, qual o tipo de barca, monocasco, não monocasco, barca elétrica, não barca elétrica, qual o custo dessa operação, qual o custo, efetivamente, dentro dessa modelagem de operação, do monitoramento ambiental. Afinal, nós temos que fazer um transporte, mas nós não podemos esquecer que nosso maior patrimônio é essa ilha e essas belezas. Tudo isso, então, fez com que a gente conduzisse e debatesse muito ao longo de 2020. Na verdade, especialmente entre janeiro de 2020, até mesmo meio a pandemia, até agosto de 2020, quando a gente iniciou, então, em agosto, o projeto com o BID. Sem custo para o Estado, é preciso dizer, numa parceria que o BID entendeu que este é um projeto interessante no que se refere ao aquaviário. E aí, o BID, então, nos brindou com consultores que, junto com os técnicos da secretaria, a diretoria do engenheiro Ivan, também que é Alex Juc, outro Alex Gueten, que efetivamente são os que acabam mergulhando no tema na diretoria, fizeram com que a gente conseguisse, então, caminhar de agosto a janeiro de 2021 com estudo de pré-viabilidade, quando efetivamente a gente faz essa conversa. Estou fazendo um preâmbulo para entender aonde é que a gente chegava na conversa com os senhores na última fala, né? E lá nós apontávamos o seguinte, que era uma constatação e que para nós era muito importante, e foi divulgado tanto lá aqui na CE como pela mídia, de que a gente rompeu aquela máxima de dizer que o aquaviário na Grande Florianópolis não é viável economicamente. De um estudo muito conservador, muito técnico e muito bem estruturado pelos técnicos, nós apontamos que mesmo com tarifas econômicas, e a gente tem que entender que 60% desse trajeto ilha-continente é serviço, é cidadão que usa para deslocar para o serviço, e que o peso da tarifa pesa no bolso para ele se tornar um transporte, e eu estou focando a fala não na parte turística, estou focando na fala quanto transporte, quanto modalidade de transporte. Nós, de fato, tínhamos que chegar numa tarifa que pudesse ser acessível dentro do cenário e que pudesse ter uma viabilidade econômica com uma excelente rentabilidade ou taxa de retorno para quem fosse investir. Nós chegamos a isso, como foi divulgado, em janeiro de 2021. Em fevereiro fizemos uma reunião, e aí agora eu começo a dizer o que a gente veio de lá para cá, em que a gente envolveu e convidou várias entidades, colocamos esses estudos de pré-viabilidade na lógica de uma governança pública, que todos pudessem opinar, todos pudessem contribuir. E dentro dessa lógica, nós aguardamos e botamos um prazo até março para que pudéssemos, estava no site da secretaria, a SES fez presente nessa web que a gente fez, os prefeitos fizeram, e nós colocamos esse estudo disponível a todos, inclusive que se continua esse estudo disponível a todos dentro do site da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, no CISC. De lá para cá, então, infelizmente, nós fomos afastados em abril, retomamos em maio, mais de 40 dias depois, e aquele que tinha, e a gente tem um senso de urgência isso, deu uma esfriada na relação com o BID, e essa insegurança acabou com que, efetivamente, um dos fatores, não só esse, nós tivéssemos um afastamento daquele processo no sentido de continuidade da consultoria, ou agora, no finalizar no que faltava, que era a parte ambiental, mergulhar na parte ambiental e mergulhar também na parte jurídica. Hoje, dentro daquele estudo que a gente fala de pré-viabilidade, que foi entregue em janeiro, na verdade, a nossa carência apenas é aprimorar a parte ambiental e a parte jurídica a respeito do assunto. De lá para cá, então, retornado em maio, nós começamos, então, o diálogo com o BID e nós tínhamos 3 grandes caminhos, e aí esse processo não é um processo tão fácil. Nós poderíamos fazer um processo de licitação para finalizar esse cenário. Nós poderíamos, o segundo caminho, a segunda rota de análise, era a gente fazer a continuidade com o BID, que já estava estudando o assunto e tinha um know-how, ou seja, nos oferecia a nossa análise uma maior segurança a respeito da implantação do transporte aquaviário.
E o terceiro é a gente efetivamente fazer a questão de contratação de consultores independentes. Apostamos, dentro dessa análise de maio até julho, nesses 3 meses, num diálogo muito próximo com o BID, mas que em julho, efetivamente, ele acaba, praticamente entrando em mês de agosto, ele acaba não prosperando aquela alternativa que, então, nós tínhamos como aquela que seria mais segura. Porque, assim, esse cenário do aquaviário, a gente tinha, por mais que o tempo fosse urgente, nós tínhamos que caminhar por passos mais sólidos, mais certos. Tá? E, por essa razão, nós optamos pelo BID, até pelo know-how. E a relação que fizemos no estudo de pré-viabilidade foi algo fantástico. Se conversarem com os técnicos da secretaria, foi um aprendizado a todos. Reunião semanal, e que efetivamente bastante gabaritados, os consultores que ali estavam, em todas as áreas, área de transporte, área de engenharia, área de modelagem econômica e por aí vai. Infelizmente, em agosto, adentrando agosto, a gente não conseguiu prosperar pelo caminho que a gente imaginava de contratação com o BID, para que a gente pudesse fazer, por meio da contratação, a implantação da licitação. Qual é o objetivo? Custo de pré-viabilidade, nós vamos para uma licitação. Passamos a ter 2 alternativas, então, consultores independentes ou um processo de concessão por meio de uma PMI. O BID estava fora como alternativa do processo. Passamos agosto, setembro e outubro a fazer essas análises e aprimorar a documentação, de maneira que nós optamos, é uma decisão nossa, assumindo os riscos a respeito disso, repito, consultores ou fazer uma PMI, em que nós optamos e estamos fazendo o caminho da PMI. E aí alguém vai dizer, mas uma PMI em 2012 já foi realizada? Mas aí eu volto e digo o seguinte, a PMI de 2012 não tinha se dado, não tinha esse estudo, essa solidez em números, em levantamentos, com que o BID já fez uma pré-viabilidade. Não tinha também, o que a gente pretende disponibilizar ainda no meio da PMI, a batimetria que a Secretaria está contratando para todo o canal, tá? Até para ficar como dado da Secretaria no que se refere ao transporte aquaviário. Então, nós estamos com um processo de licitação, de levantamento de toda a batimetria do canal, ligação ilha-continente, principalmente essa área mais central. Dito isso, nós optamos pela PMI, e hoje a gente está numa reta final, de maneira que até a primeira quinzena de dezembro, nós devemos estar lançando a PMI do transporte aquaviário, fazendo isso como um anúncio por parte do governo do Estado, colocando para as empresas interessadas, investidores, que tem um gabarito, e vai ser uma PMI com um processo de inovação, com que faz com que nós tenhamos mais uma certeza. Não é mais uma PMI, é uma PMI que tem um estudo de pré-viabilidade com números bastante sólidos, repito, faltando apenas uma taxa de retorno de 8%, excelente para o investidor, mas que falta apenas para a consolidação das questões os levantamentos, ou pormenorizar os levantamentos ambientais, que tem um levantamento, mas não tem aquele levantamento tão aprimorado ou tão detalhado. E é isso que o investidor vai ter que fazer. Mas, por segundo fator, porque nós vamos estar inovando. Nós, então, fizemos uma parceria com a SEPAR em outubro, e agora, nós finalizamos agora em novembro, até agora, no mês de novembro, o termo de referência da PMI já está pronto, na verdade. A gente agora tramita administrativamente dentro da distância, foi aprovado esta semana, hoje é quarta, isso, foi na segunda-feira, foi aprovado na gestão de governança de PPI do Estado, do governo Carlos Moisés, foi apresentado todas essas propostas e foi autorizado para a gestão para o lançamento da PMI nesse caminho que nós estamos apresentando hoje aqui. Então, notem que o trajeto é um trajeto longo, mas que a gente tem avançado como nunca se tinha avançado. E vamos continuar avançando, né? Se nós não vamos marcar o gol, nós vamos deixar, eu costumo dizer, eu que gostava de futebol, nós vamos deixar a marca no pênalti sem goleiro. Dito isso, nós devemos então lançar essa PMI, e eu dizia que nesse processo com a SEPAR tem um segundo fator que faz com que nós acreditamos muito no sucesso da PMI. O governo federal aprovou uma nova legislação que permitia o que a gente chama de PMI por dedicação exclusiva. Qual é a diferença disso? Tem que imaginar que nós tenhamos 10 empresas interessadas, 4, 5, 3, quando eu lançar a PMI, que elas vão ter 30 dias para se habilitar. Eu tenho interesse em fazer o estudo. Ela apresenta a documentação e tal. A PMI tradicional,
ela tem eu habilito as empresas, ou seja, aquelas que apresentaram a documentação com o know-how que a gente apresenta, e a gente deixa livre. Todas podem investir o que quiserem. E tem investimento, né? Fazer uma batimetria, fazer um estudo ambiental, fazer isso é dinheiro. Que dirá aqui o transporte marítimo lá do Transatlântico de Canasvieiras, que por investimento de 1 milhão em estudos preliminares acabou não avançando. Como é que o investidor coloca 1 milhão na frente e acaba não sabendo se o seu estudo vai ser ou não contemplado ou ressarcido por aquilo que investiu? Afinal, se eu tiver 4 empresas, ou 2 a mais, vão ter 2 estudos. Alguém vai ficar no prejuízo, eu brinco. Alguém não vai ser pago por aquilo que investiu. Obviamente que a gente vai selecionar de forma técnica aquela que é mais coerente e mais aprazível, ou mais interessante, mais completo o estudo. E aí, então, nós vamos inovar, porque nós vamos habilitar a empresa e vamos fazer por dedicação exclusiva. De maneira que nós vamos selecionar a empresa, dentre as habilitadas, que apresenta o maior know-how dentro da análise da comissão técnica criada, a comissão técnica interdisciplinar do governo do Estado, para que essa empresa possa dizer o seguinte: olha, você é o nosso parceiro agora e faça o detalhamento adequado, porque nós acreditamos que você tem o melhor know-how para apresentar os estudos para o governo do Estado, para depois ir para um processo de concessão, né, como está sendo o terminal rodoviário Rita Maria. Então, hoje, em que pé está o transporte aquaviário? Está que nós finalizamos o termo de referência, vamos lançar uma PMI, dedicação exclusiva, e que nós vamos selecionar uma empresa até janeiro, para que ela possa estar desenvolvendo. Ah, mas eu precisava do transporte aquaviário hoje. Mas assim, se nós não vencermos as etapas, nós nunca vamos ter o transporte aquaviário. Nós precisamos ter um estudo bem consolidado para que a gente possa avançar depois no processo de licitação, para que a gente não tenha problema, até porque existem empresas interessadas e se os estudos técnicos não forem bem consolidados, a gente pode ter um problema lá na frente. Hoje a gente fala, e aí eu vou dar um exemplo da urgência, né? Se a gente pudesse, a gente estaria fazendo hoje. Mas a gente viu agora o anúncio, por exemplo, por parte da Prefeitura de Florianópolis, da Marina. E aí a pergunta que fica, e não sei se todos sabem, quando é que começou esse processo? Esse processo não começou agora. Esse processo já versa mais de 8 anos. Eu não estou dizendo que vai demorar 8 anos o nosso. Eu estou querendo dizer que se não tivesse vencido as etapas do passado, nós não poderia hoje a Prefeitura estar fazendo, né, de fato, a contratação como fez. Então, qual é o nosso planejamento? Nosso planejamento é que nós vamos, até janeiro, ter uma empresa selecionada, que ela vai ter os seus 120 dias para complementar os seus estudos, e que até início do segundo semestre, ou final do primeiro semestre, nós tenhamos um estudo apresentado para nós, para que a gente possa dizer, temos as informações, a modelagem jurídica, a modelagem ambiental e as outras, as complementares, as adaptações que se julgarem necessárias, para a gente seguir com o processo de audiência pública e de consulta pública, a fim de que a gente possa ter a concessão do transporte aquaviário. Então, hoje esse é o nosso encaminhamento, e no transporte aquaviário a gente não tem falado só da Grande Florianópolis, embora eu tenha focado aqui. Nós estamos fazendo sinalização náutica na Barreira Babitonga, nós estamos fazendo contratação na de São Francisco, estudo de viabilidade, estamos com estudo de viabilidade, o processo de concessão também na travessia Navegantes Itajaí. Notem que os senhores que acompanham há mais tempo a vida pública da administração no que se refere a obras públicas e serviços de engenharia, vocês percebam que nós nunca tivemos uma oportunidade em que nós tivemos investimentos como nós temos tido em aquaviário. Isto porque, dentro do governo Moisés, a intermodalidade não é discurso, mas é ação. Agora, não basta ter vontade política, não basta ter financeiro, que é o que a gente tem hoje, de forma tranquila. A gente tem que vencer as etapas do âmbito operacional. E é isso que a gente está vencendo de uma forma muito tranquila, em que pese, por vezes, a angústia e o tanto tempo de esperar do passado, que não foi feito o que deveria ser feito, nos faz ficar ansiosos, nos faz, às vezes, até mesmo continuar descrente. A gente sabe muito bem o caminho que a gente está trilhando, e a gente sabe que, de fato, que nós estamos avançando e que nós vamos fazer de tudo para que isso possa se tornar realidade. De forma geral, passo ao cerimonial e fico à disposição a questão do transporte rodoviário. Há questionamentos.